falar do Mário enquanto homem de negócio, de seguros ou de comunicação, da família, etc., é muito difícil. Difícil achar uma pessoa que tivesse todas as virtudes e as qualidades que o Mário tinha. Difícil. Era um homem de uma compreensão, era um homem de uma abertura de inteligência. Então ele era um ser humano extraordinário e dotado de bondade e de uma memória fenomenal. Ele era um fazedor de amigos, como poucas vezes vi. Que ele foi uma das pessoas, na minha opinião, mais aglutinadoras que eu tive a oportunidade de conhecer. Era um homem que conquistava amigos com uma grande facilidade. O Mário era um homem progressista. Ele tinha sua posição definida e partidária, mas ele era respeitado pelos adversários também. Mário tinha uma característica fantástica, que era de ter a paciência de ouvir o problema dos outros, que ele adorava. Ele foi um homem raro dentre aqueles que compõem a sua geração. E o Mário sempre esta pessoa carinhosa, querida, bom conselheiro. Um agente provocador, né? Tanto da produção como de ideias e tal. O Mário Petrelli foi um ícone, um grande profissional, um grande segurador, que fez com muita perfeição todas as suas empreitadas nesse ramo formidável dos seguros. A impressão digital do Mário Petrelli vai perdurar para além do tempo dele. Eu ainda hoje falo com o Mário, porque me pergunto o que o Mário acharia disso. Posso contar muita coisa minha, posso contar o que eu vivi, como eu encaro a vida e como eu surgi e como eu, na realidade, fiz a minha formação e o meu pensamento e o que eu acho que é interessante para mim, para a sociedade, para o país, é essa minha maneira de pensar e de viver. Opa! Do Grupo RIC, o e-mail? Prezada Márcia Dutra, você está recebendo um HD com uma série de entrevistas gravadas há cerca de 4 anos. Olha isso, Carol. Preciosidade que deve ter aqui. Nessas entrevistas, meu pai, Mário Petrelli, conta a sua trajetória profissional e pessoal para o jornalista Denier Couto. Tenho certeza que o resultado foi surpreendente. Encaminho a você esse e-mail com o objetivo de criar um documento em vídeo diferenciado sobre a trajetória do empresário que, de certa forma, se confunde com a história de Santa Catarina e do Paraná. Seria muito interessante sua vinda a Curitiba sobre o material que enviamos a você. Agradeço sua atenção, Leonardo Petrelli. A nossa história começou no rádio, né? As 2 rádios que nós compramos aqui. E tem aqui uma linha do tempo, né? Então aqui a gente fez essa galeria, nós demos o nome da galeria Mário Petrelli. Quem é Mário Petrelli? Na vida do Leonardo, o homem da comunicação. Bom, meu pai é um homem plural, né? Eu acho que com certeza essa resposta, ou essa pergunta, né, para cada um dos filhos tem uma resposta, né? Eu acho que meu pai representou para cada um dos filhos algo especial. Para mim, o Mário Petrelli, ele deixa algumas noções de muito fortes. Eu poderia começar pelo olhar que ele tem para o outro. Um homem destemido, um homem que vivia sonhos, um homem que estava à frente do seu tempo. Com meu pai, eu desde pequena, o pai sempre reunia a família e os amigos, sempre festa. E na minha casa, eu levei esse legado. Ele sempre teve uma visão republicana, uma visão de espírito público, uma visão de construção de meio de setor, e não da empresa para si próprio. Então eu consigo enxergar a minha vida hoje muito no que eu tinha deles como família, né? E eu vou precisar entrar mais nesse mundo. Vou levar você lá. O mais interessante do movimento que o pai tinha era de que nos últimos 4, 5 anos ele tinha a oportunidade de usufruir o contato com as pessoas. Tinha a Thelma e ele olhava o mundo, ele via o aniversário das pessoas, ele via os movimentos que elas aconteciam de serem homenageadas ou não.
É um homem inquieto, é um homem generoso, é um homem inspirador, né? Pressionava muito, né? Exigia muito, que hoje é grande parte da minha fórmula de continuar crescendo. Eu acho que o pai tem que ser, na realidade, um orientador, tem que ser um exemplo, O que é que o pai não pode dar de exemplo ao filho? Ser um devasso, ser um corrupto, não pode dar de maneira nenhuma. Ele tem que dar um exemplo de capacidade de trabalho, de liderança e de amor dentro de casa. Isso eu dei. Mas a minha ausência no sentido pelo detalhe da atividade, ela foi uma ausência que, eu diria o seguinte, eu não exerci o comando da família como todo pai deve efetivamente estar presente. Eu exerci uma liderança forte, que tive a grande vantagem que até quando coordenava aquilo, eu acho que ela até explicava muito bem por que eu estava viajando. Isso foi o excepcional para mim. Na realidade, a maior admiração que eles têm que ter, e teriam que ter, e tem, é pela mãe. Linha do Tempo, Mário Petrelli, por Mário Xavier. Bora lá, doutor Mário. Vou te conhecer. Décadas. Eixos temáticos: vida pessoal, familiar, formação inicial, trajetória profissional, mercado de seguros, trajetória profissional, mercado de comunicação, claro, política. O ano era 1935. O Brasil vivia a Era Vargas. E uma das figuras mais controvertidas da história política do Brasil, que é o Getúlio. Ele foi autoritário, fez a Polaca em 37. Mas se pegar, nós temos o voto da mulher, nós temos a criação da Justiça do Trabalho, nós temos a criação da Justiça Eleitoral, nós temos a criação da Siderúrgica, nós temos o BNDE, nós temos na realidade a criação do Porto do Nordeste. Quer dizer, o Getúlio tem que ser encarado pela sua época. Enquanto no Brasil, o cenário era voltado para a criação da Lei de Segurança Nacional, sancionada por Getúlio Vargas, em Santa Catarina, 2 grandes grupos disputavam o governo. De um lado, o candidato Nereu Ramos, pelo Partido Liberal Catarinense, e do outro, o primo Aristiliano Ramos, pela coligação liderada por Conder Reis. A conciliação histórica entre os Ramos e os Conder viria apenas alguns anos depois, na figura de Mário Petrelli. Dona Alice era uma mulher muito inteligente, muito amiga e trabalhou com meu tio, governador Adolfo Conder. Minha mãe era alucinada por matéria, por política, alucinada, ligada aos Ramos. Meu pai era ligadíssimo aos Conder. Quer dizer, então eu nasci no meio de uma família ligada aos Ramos e o meu pai ligado aos Conder. Isso surgiu já quando eu era jovem, mocinho, ou melhor, até criança, em Rio do Sul, onde os pais do Mário tinham uma fazenda e eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos, visitávamos muito a eles. Depois veio a ter o contato pessoal já, aqui em Florianópolis, quando tínhamos 2 grupos diferenciados no sentido político. Ele era muito amigo do doutor Aderbal Ramos da Silva, do grupo Ramos, e era do PSD. E eu pertencia, desde a fundação, ao UDN. Então, as nossas diferenças políticas eram visíveis, mas ao nosso relacionamento elas se tornavam invisíveis. Eu sempre gostei de ouvir os 2 lados. Sempre gostei de ouvir. E sempre tive uma mania de que a gente conversando, ia somando, ia fazendo. Eu conheci pessoalmente o Dr. Mário Petrelli. Eu tive o prazer
de trabalhar com ele, pessoa incrível. Mas sempre ficou uma pergunta, afinal, quem foi Mário José Gonzaga Petrelli? Onde tudo isso começou? La famiglia Petrelli nasce nel sud d'Italia, in un piccolo paese chiamato Noepoli, nella provincia di Potenza. Potenza è la città più grande di questa regione nel sud Italia, che è chiamata Basilicata o Lucania. E questo piccolo paese, Noepoli, ha poche anime, è proprio un paese piccolo piccolo, dove i Petrelli, la famiglia Petrelli, era proprietaria di una masseria, che è una piccola fazenda. I Petrelli, ad esempio, sono sempre stati degli avvocati, famiglia di avvocati molto, non dico famosissimi, ma molto importanti, quindi dal punto di vista giudiziario. Questa è la storia, inizia da lì. Il primo che conosco io come storia è Pasquale Petrelli, e da lì poi sono nati alcuni Petrelli, di cui una parte, il primo, che è il famoso Leonardo, si è trasferito in Brasile, mentre la parte italiana è rimasta qua. Una parte poi è rimasta nel sud Italia, un'altra parte si è spostata, qualcuno a Genova, qualcuno a Milano, qualcuno in altre città, però quindi si è leggermente allargata, ma nasceva tutto da questo piccolo paese nel sud Italia. Ferrarini era un trentino e mi contattò e ci fissò un incontro. Il primo incontro fu a Roma e incontrai tutti i maschi, tutti i Petrelli brasiliani, Mario, Zeca, Marcello e Leonardo, e fu una cosa meravigliosa, un incontro meraviglioso, e la famiglia si riunì dopo tanti anni, cioè parliamo di 70 anni di separazione. Invece si parla del 1999, anno 2000, quindi si parla di 25 anni fa, il primo contatto è stato quello. E da lì questo è stato il primo contatto di cui ho conoscenza io tra la famiglia Petrelli brasiliana e la famiglia Petrelli italiana. Io sono uno dei più frequentatori del Brasile perché tutte le settimane ci telefoniamo con tanti dei parenti Petrelli brasiliani, ci visitiamo tutti gli anni, o vado io in Brasile o viene qualcuno di loro qui a Genova, e quindi sicuramente ci sentiamo sempre, adesso i contatti sono molto frequenti. Esse encontro na Itália trouxe para o meu pai uma serenidade muito grande, porque ele conseguiu entender da onde tinha vindo seu pai, onde tinha nascido seu pai, qual é a importância que ele teve na região. Ele entendeu qual foi o esforço que o Leonardo, seu pai, havia feito para sair lá daquela cidadezinha com 900 habitantes, atravessar toda a parte agreste da Itália, ir até Nápoles, pegar um navio e vir até o Brasil para fazer a sua vida. Qui è un regalo che ci ha lasciato Mario, veramente, perché come vedrete poi quando andremo a vedere l'albero genealogico, la famiglia Petrelli in Brasile è grande. Il Mario proprio aveva questa capacità di tenere unito tutto, e così venne a riunire anche la famiglia italiana, e da allora lui stesso vuole che si costituisse il gruppo La Petrellada su WhatsApp, e quindi da quello noi ogni giorno mettiamo i nostri messaggi. Chiaramente noi italiani interveniamo di meno perché abbiamo meno da dire, perché le novità sono tutte in Brasile, nascono bambini fortunatamente ancora. Noi invece, la nostra famiglia qui si è molto invecchiata e abbiamo pochi giovani. Meu pai era um engenheiro italiano que veio para o Brasil na época que o Brasil tinha muito pouco engenheiro. Ele veio em 1902, 1903 para trabalhar no Rio de Janeiro, exatamente no grupo Antônio Lage, que à época era o maior grupo de engenharia do Brasil, que tinha inclusive os estaleiros, navios, essa coisa toda, no Rio de Janeiro. Em 1923, o Alexandre Portela e o Breves tinham ganho uma concorrência da Estrada de Ferro Santa Catarina, a complementação dela. Meu pai aceitou o desafio e veio para Santa Catarina
quando foi responsável pela conclusão da Estrada de Ferro Santa Catarina, no trecho mais difícil, que era vencer a serra até o final da estrada. Então, ele foi um homem que, antes do meu nascimento, ele tinha um poder econômico efetivamente grande. Ele era independente. Com a Revolução, ele passou a ser um engenheiro contratado. Então, eu tive uma vida normal de classe média. Em 1933, ele casou com minha mãe. Quando nasci, meu pai tinha 53 anos. Primeira vez que eu me lembro como gente, morávamos em Itajaí, quando ele iniciou a obra do Porto de Itajaí, em 1930. Ele iniciou, obviamente, em 1935, eu não pensava nem existia quando eu nasci. Mas em 1937, eu me lembro que nós morávamos em Itajaí, numa casa pertíssimo do centro, e também veraneávamos em Cabeçuda. Em 1951, depois que ele amputou a perna, ele se aposentou e veio morar efetivamente em Florianópolis. Meu pai era um homem da seguinte maneira, que as pessoas ainda que vivem como Volney Colasso de Oliveira ficavam encantadas porque era um homem que sabia Divina Comédia de cor. Então o pessoal fazia várias reuniões na época dele para ele declamar Dante. Então meu pai tinha paixão por Gonçalves Dias, paixão por poesia, por literatura, e a vida dele era, na realidade, o trabalho, a parte de engenharia, depois leitura e acompanhar, naquele tempo, o que se passava na hora do Brasil. Eu me lembro no tempo da guerra, ele sentado, naquele tempo que você ficava vendo aqueles rádios enormes, Philips, aquela coisa toda, rádios holandeses, e ele ficava, e na hora do Brasil era silêncio absoluto, principalmente no tempo da guerra. E ele tinha um padre muito amigo dele, o padre Marangoni, que era um padre italiano também em Laguna, e ficavam os dois trocando ideia e vendo. E meu pai era completamente contra o Mussolini. O Mário Petrelli eu conheci na mesa da Casa Grande do meu avô na agronômica. Eu devia ter uns 4 anos e meio. E o Mário teria 1 ano e pouco. No fim do jantar, sentado no meu lugar, Alice puxou de um livro, botou em cima da mesa e o Mário se ajoelhou na cadeira e ele disse: "A Floresta Brasileira". Primeira coisa que eu ganhei, quando eu comecei a ter a possibilidade de ler, foi o Tesouro da Juventude. E é aquilo que eu mais me deleitava, era ver o Tesouro da Juventude. E, obviamente, também o Gonçalves Dias, Sou Filho do Norte, quer dizer, aquelas poesias todas eu gostava. E, na realidade, influenciado por meu pai. Minha mãe era mais a história política, então eu era curioso. E minha mãe era severa. Mas eu tinha um lado humano muito grande. Eu era obrigado, por exemplo, missa, obrigado. Todo domingo tinha o seguinte: carnaval, quarta-feira de cinza, eu tinha que passar na igreja de manhã, mesmo que eu tivesse ido ao baile, para botar cinza na cabeça. Tinha que passar na igreja, entendeu? E isso me valeu muito, porque essa parte religiosa teve grande efeito no sentido de você ter respeito, cumprir certas coisas que são fundamentais. Isso veio mais da minha mãe. Meu querido filho Mário, quando caminhamos fraternalmente, construindo na fé, na justiça e no amor, é mais um dia que ganhamos na vida. É sinal de sabedoria também amanhecer contente, oferecendo a Deus todo o nosso dia, principalmente o de hoje, em que tens recebido tantas graças. Ó Mário, da saúde tua e da tua família, também minha, e todas as noites rezando gratidão. E recebas a comunhão com Dirceia e teus filhos. Beijo-te. Primeira professora minha, no jardim de infância, foi do colégio Estela Maris, na fase que meu pai estava em Laguna, antes de ir para Itajaí.
quando eu estava em Laguna, né, que era um jardim de infância, num colégio que ainda existe, no Magalhães, do lado esquerdo da Avenida Magalhães. Aí vim interno para o Colégio Catarinense. Aí eu fiz o famoso vestibular, exame de admissão, para entrar no ginásio, no colégio, e vim ser interno aqui no Colégio Catarinense. Interno porque minha mãe queria disciplina. E era disciplinado o Mário Petrelli? Ou era meio bagunceiro? Não era bagunceiro, era contestador. Tanto que este é o motivo da minha saída do Colégio Catarinense. A festa mais grandiosa que havia no colégio era o aniversário do diretor. No aniversário do diretor tinha festividade, tinha Olimpíada interna, tinha teatro, tinha presença externa, autoridades, aquela coisa toda. E como eu tinha tido uma indisposição, eu fui proibido de fazer o discurso. E realmente eu dei o meu discurso para um outro colega que fez o discurso. Mas ele deu o seu. E disse que era meu. E que eu impedido tinha sido. Aí o padre diretor chamou minha mãe, só não pode ficar mais aqui. E naquele tempo a expulsão do colégio não permitia matrícula noutra. Mas eles não me sujaram o boletim. Eu fui convidado a sair, vamos dizer assim, saí pela porta da frente. Aí minha mãe chegou, meu pai até não foi que no inverno, minha mãe chegou e disse: agora, se você pensa que vai para fora, você vem estudar no ginásio lagunense. E realmente eu fui para lá, onde tive grandes professores, formei grandes amizades. De Laguna eu já fui direto para Curitiba. Os sinais de que Mário Petrelli iria construir uma trajetória rica no campo político começaram a aparecer cedo, muito cedo. Eu gostava muito de ler sobre política. Por exemplo, acompanhei a eleição de 45 quando eu tinha 10 anos. Em 2 de dezembro de 45, 4 indivíduos concorreram a presidente da República. O Dutra, apoiado pelo Getúlio, o brigadeiro Eduardo Gomes, o engenheiro Iedo Fiuza pelo Partido Comunista Brasileiro, que era um dos grandes amigos de Getúlio, e Mário Rolim Teles, que ninguém se lembra, que fez 13 mil votos, que era o Partido Rural Brasileiro. Ele tinha uma memória, assim, prodigiosa, né? Ele sabia tudo, ele sabia o nome de todo mundo, o dia do nascimento, fatos históricos com detalhes, né? Ele sabia, conhecia a história do Brasil todo, né? Qualquer estado que você fosse, ele sabia tudo daquele estado, né? Mas não é todo mundo que tem essa característica, são raros. Que eu vi que se lembra de tudo, sabe de tudo, é Mário. Ele sabia as coisas da política de Pernambuco mais do que eu. Mário sabia de tudo. Tudo que você perguntasse a ele de política, ele sabia. Como é que eu memorizo? O pessoal está conversando comigo, estou escrevendo. Aí quando a pessoa está saindo, eu estou rasgando, o pessoal deve ser maluco, né? Gravei. Por que eu não tenho memória visual? Eu não sei desenhar. Se eu soubesse desenhar, eu estava desenhando tua cara. Bara nasceu para fazer política, mas ele fazendo as suas escolhas durante a vida, e ele foi fazer política em qualquer atividade que ele se meteu. Parecia incrível, mas na primeira eleição brasileira, de 1945, 2 de dezembro, eu estava pregando cartaz naquele tempo, pregando fotografia do Dutra. Isso lá em Laguna. Lá em Laguna. Porque minha mãe era uma PCdista total e meu pai não era PCdista por causa da amizade que tinha com o lado dos Conde. Então ele dizia assim: esse guri está se metendo demais. Entendeu? Minha mãe tinha sangue político. Ela tinha sangue político. Ela, na realidade, era uma mulher que, diferente da sua época, ela, inclusive, filha de desembargador, neta de fundador do Tribunal de Santa Catarina, ela realmente desafiou a família que, naquele tempo, que a mulher não votava, que a mulher não podia ter função especial nenhuma, só podia ser professora, isso nos idos de 1922, 23, ela resolveu assumir a Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, em 1927, 28, a função de chefe de expediente, à época do desembargador Henrique Fontes, do Adolfo Conde, que foi governador depois, e cargo esse que equivalia ao chefe de gabinete hoje. Eu conheci a dona Alice quando eu trabalhei na Secretaria de Educação. E isso tem uma outra particularidade. Até o período dela,
A mulher sempre teve algum papel no serviço público. Professora. Mas ela não era professora, ela era funcionária pública. Tive o privilégio de instituir, em junho, né, de 99, o prêmio para o funcionário público. Que é uma medalha que vem dar a premiação aos melhores funcionários do Estado, anualmente, e que funcionários esses que não são escolhidos pelo poder, são funcionários que são escolhidos, na realidade, nas próprias repartições. Minha família, por lado da minha mãe, era toda ligada ao judiciário de Santa Catarina, Pernambuco, Maranhão. Obviamente, a base era Santa Catarina. Minha mãe imaginava o seguinte: se você ficar aqui, Florianópolis era uma cidade naquele tempo com 40 mil habitantes. E aí ela disse: não, você vai para o Paraná. O teu irmão tem uma posição destacada, ele é uma pessoa altamente reconhecida, médico, foi professor da Faculdade de Medicina, fazendeiro, essa coisa toda, você vai para o Paraná. Eu achei bom. E realmente vim para Curitiba no final dos anos 49. Década de 1950, período de transformações sociais, econômicas, urbanas e comportamentais, inclusive para Mário Petrelli, um jovem de 15 anos que chegava em Curitiba no auge dos anos dourados. Quando vim morar em Curitiba, e eu aí fui morar com meu irmão, na Visconde Guarapava 5143, que hoje é uma casa estilo colonial, que se acha tombada. Eu morei ali de 52 até 29 de junho de 57. O Armando Petrelli era o irmão mais velho dele, que tinha acho que uns 15, 20 anos de diferença. Era filho do primeiro casamento do Leonardo. Padrão social muito superior ao dele. Meu pai era uma pessoa de classe média. A Alice era uma pessoa de classe média. O Armando era um homem rico. Meu irmão tinha vindo estudar medicina em Curitiba nos anos de 1927, 28, e era estudante de medicina, mas gostava de poesia, era boêmio, gostava de uma vida boêmia também, e era intelectual. Que eu vivi a minha vida em Curitiba pouco com a minha geração, muito pouco, porque eu vivi a geração do meu irmão, do Armando. Então, que tinha 20 e poucos anos mais do que eu, foi quem, na realidade, me deu um embalo no Paraná. Ele era um sujeito respeitado, um grande fazendeiro, médico, professor da Faculdade de Medicina, depois foi o primeiro cara do Paraná a ir para o IBC, chegou a ser presidente do IBC, quer dizer, então ele tinha um nome muito forte, muito forte. E foi quem me introduziu. Se eu tivesse chegado lá também ser uma âncora, igual a qualquer outro estudante. Mas eu cheguei em Curitiba com uma âncora do Armando Petrelli. Entendeu? Que tinha um grande nome na época. Todo aquele grupo dele, Renato Valente, Djalma Chueire, todo aquele pessoal de alta culpa no Paraná, eu vivi. Eu fui para o Paraná com 15 anos. E lá no Paraná, quando chegou com 15 anos, foi estudar onde? No Colégio Estadual. No Colégio Estadual do Paraná. O primeiro presidente do Centro Estudantil criado lá. Era 1951 isso. Final de 51, ele entrou em 50, né? Lá, um ano depois, ele era presidente do diretor do colégio. Primeiro presidente do Centro Estudantil criado lá. Você foi o primeiro presidente do centro... Chama CECEP. Centro Estudantil do Colégio Estadual do Paraná, e depois fiz uns 2 ou 3 sucessores. Aí, no mês de julho, de férias, que era quando se realizava, partimos todos para São Paulo, porque também havia em São Paulo um congresso regional da UBS, a União Brasileira de Estudantes Secundários. Promoveu em São Paulo um congresso regional em defesa da Petrobras, na campanha do petróleo. Quando chegamos em São Paulo, era aquela campanha, né, que era toda a emoção, né, do estudantil e quebra-pau também, né, que a Getúlio, no governo democrata dele, não tinha nada de democrata, quer dizer, também não era democrata. Participamos do congresso e sabe quem foi uma das estrelas? Mário Petrelli.
porque ele fez um discurso bárbaro em favor do petróleo, da campanha do petróleo. Aquilo ali era um congresso de chamada esquerda. Você vê o que era o jovem fora da curva já naquela época, com sentimento nacionalista, né, com visão, né, entendendo que a questão do petróleo era estratégica. E quem é que estava ali já naquela época? O doutor Mário Petrelli, fazendo a defesa, né, num sentimento nacionalista. Um temperamento assim de gostar de gente, de gostar de conversar, de gostar de dar palpite, entendeu? Inclusive comecei a minha vida, nas primeiras atividades, no foca de jornal. Curitiba, nos anos 50, era um convite ao desenvolvimento. Foi um período de crescimento e de verticalização com o surgimento de prédios de 20 andares. A cidade ganhava um jeito de metrópole. A população era de 180 mil pessoas. Então o Paraná começava realmente a surgir. Tanto que o Paraná é um estado que se transformou em estado somente em 1843. O Paraná comemorou seu primeiro centenário em 1943, a época que o Bento era governador e o Getúlio presidente da República. Então, eu encontrei o Paraná já num movimento de busca de crescimento. E isso me valeu muito. E valeu mesmo. No final da década de 1950 e início de 1960, a primeira TV de Curitiba entrava no ar, a Televisão Paranaense. Mas foi o jornalismo impresso que primeiro atraiu o jovem Mário Petrelli. Isso quando eu devia ter 17, 18 anos, quando se instalou a bancada de imprensa na Assembleia Legislativa do Paraná em 1951, 52, e na Câmara Municipal de Curitiba, eu fui na Assembleia Legislativa, eu fui o primeiro no sítio 52, depois é que vieram os seguintes. E na Câmara Municipal de Curitiba, que iniciava seus trabalhos ali por 6 horas, eu também fui. Então eu me considero um foca. Então eu fazia a crônica da Assembleia, crônica política da Assembleia. Obviamente eu era muito ligado ao PSD, porque o Hélio era PCDista, foi um dos grandes líderes do PSD, deputado várias vezes, e o Armando, meu irmão, era da comissão executiva do PSD. E como ele não podia vir sempre, o suplente dele era eu. Então eu ia lá bisbilhotar, aquela coisa toda, e acompanhava, entendeu? E fazia no jornal à tarde a coluna da Câmara Municipal. Obviamente, muitas vezes no dia o pessoal dizia, não é tanto assim, não pode, eu queria fazer uma determinada manchete pesada. Uma vez o líder do PTB, o deputado Jorge Lima, fez uma crítica ao governo do Bento, e eu coloquei manchete, líder do PTB rompe com o governo. Quer dizer, aí me chamaram, também não dá, também não dá. Ok, doutor Mário, a área da comunicação, claro, já pulsava no senhor e rondava a família. Mas, seguindo aqui a nossa linha do tempo, o senhor começou o curso de Direito em Curitiba na década de 1950. Ao mesmo tempo que estudava Direito, frequentava um escritório de advocacia do Hélio Sete, do Francisco da Cunha Pereira Filho, que trabalhou com o Hélio. E o escritório de advocacia era no edifício Meri, onde ali tinham bons advogados, tinha o Hélio Sete. Ali trabalhou também o Lincoln da Cunha Pereira, irmão do Francisco. Portanto, havia um grupo de pessoas ali que, sem dúvida alguma, teve grande influência no meu ciclo de relações. E ele se formou em Direito no Paraná depois de casado. Eu advoguei mais no tempo de estudante, quer dizer, como Rambla, como solicitador, do que depois de formado. Mas eu trabalhei ainda exclusivamente em Direito 2 anos, 2, 3 anos. Então eu sempre digo, hoje eu não sou um advogado, mas eu tenho uma visão jurídica, então essa visão jurídica me vale muito, que é aquilo que você aprendeu na faculdade. O Mário Petrelli tinha 20 anos e ainda não era formado em Direito e era chamado doutor Mário. Eu era advogado para todo mundo me chamava de doutor. E já se desenhava uma trajetória bem-sucedida no mercado de seguros. Conheci o doutor Roberto e ele ficou, assim, vamos dizer,
ligeiramente encantado, que eu, jovem, com cadeira de direito, curioso, comecei a conversar sobre seguro e mostrando as amizades e os conhecimentos que eu tinha, e fiz um convite audacioso. Mário, por que você, que tem esses conhecimentos todos, essa coisa toda, tem um relacionamento tão grande em Santa Catarina, tão grande aqui no Paraná que eu estou vendo, não pensa em colaborar com a área de seguro? Aí, convidado pelo Roberto, eu resolvi entrar um pouco, ler a matéria e, com os meus relacionamentos, eu resolvi fazer um teste. E no seguro ele se transformou, eu não tenho a menor dúvida disso, no maior empresário de seguros do país durante muitas décadas. Eu me empolgo pelo setor e passo profissionalmente a atuar. A partir de 61, eu passo a atuar como vice-diretor executivo do Grupo Boa Vista de Seguro, área vida e acidentes pessoais no sul do Brasil. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. Eu conheci por uma razão qualquer, também não lembro, com o irmão mais velho do Mário. O Armando Petrelli. O Armando tinha um aporte seguro comigo, lá, morava em São Paulo. E o Mário, que já tinha a Planeve, né? A Planeve era uma empresa de vendas que vendia o Top Club, que foi pioneira, etc. E eu tinha Augustus, que era uma corretora de seguros. Por essas coisas de afinidade, a gente foi tendo um entrosamento cada vez maior. Mas quem sabe, e o início mesmo desse entrosamento foi quando ele foi presidente do Sindicato dos Seguradores do Paraná. E na chapa eu entrei como secretário, porque eu representava outro grupo segurador. O meu pai, chamava-se Nivaldo Machado, ele tinha uma empresa que chamava-se Machado e Companhia, Comércio e Agências. E dentro dessa empresa, além de eletrodomésticos, também tinha a companhia de seguro, na qual uma das era representante da Boa Vista Companhia de Seguros, no ramos elementares. E a Boa Vista Vida era só seguro de vida, seguro de pessoas, que era onde eu comecei a ouvir falar no nome do Dr. Mário Petrelli. E isso foi nos idos da década de 60. Eu conheci o Mário em 1968, talvez, 67, quando ele estava começando a implantação do Top Clube Bradesco. Para quem não sabe, o Top Clube Bradesco foi obra do Mário, da cabeça do Mário. Era simplesmente um seguro de vida, mas não era simplesmente um seguro de vida. Era um plano de seguros que ele fez para vender através das agências do Bradesco. E que, sem dúvida alguma, foi um êxito espetacular e uma adesão monumental que eu até hoje guardo o número da apólice, a apólice de Boa Vista Companhia de Seguro de Vida, número 220. E aí, na década de 70, com o fechamento da agência do meu pai, do Machado e Companhia, da Boa Vista, eu tinha um irmão mais velho do que eu gostaria também que ele entrasse no mercado e tal. E aí eu fiz uma conversa com o Dr. Mário e o Dr. Mário me mandou uma carta. A carta dele é de março de 72. Bom, então resumindo, ele me respondeu a minha ideia, né, dizendo que tinha um projeto para nós. E aí, em 72, nós criamos a BESCOR, BESC Corretora de Seguros. O COR, a especialidade minha e dele, seguro de vida. E o seguro de vida, diferentemente dos outros seguros, é muito mais apaixonante, porque trata-se de gente, de pessoas. Eu passei a ter para o seguro uma verdadeira paixão pelo sentido social que ele dava e pela possibilidade que ele trazia de que pessoas que estavam praticamente sem nenhuma possibilidade na vida de terem um seguro pela falta de previdência, essa coisa toda, podiam optar e, em vez de fumar um maço de cigarro, comprar um pequeno seguro de vida para deixar uma melhor garantia para a família. O doutor Mário, como já sendo diretor da Boa Vista, né, e vendedor como ele era, nato, conseguiu vender a Boa Vista Vida para a Atlântica. E a Atlântica, que era do Antônio Carlos da Almeida Braga, o Braguinha, famoso, nosso querido já saudoso também,
o Braguinha fez, então, a Atlântica Boa Vista. Aí o doutor Mário conseguiu botar dentro do Bradesco a venda de seguro de vida dentro do balcão do Bradesco, do banco. Eu devo ao Mário um reencaminhamento profissional e da minha vida. Pelo seguinte, pela mão do Mário, eu acabei comprando uma participação acionária numa das seguradoras da Atlântica Boa Vista. Comprei 25%. Empresário de seguro eu já era, porque fazia corretagem de seguro, a ser segurador mesmo. Esse projeto do TOP, ele chegou a ser, sem dúvida alguma, um marco na história do seguro, não brasileiro só, como mundial. O TOP alcançou 1.600.000 segurados e foi o que abriu a porta do seguro no sentido da divulgação do seguro via banco. Foi o Mário que inventou. Vender apólice de seguro de vida em grupo, individualmente. Como é que é isso? Nós precisamos chamar o Mário aqui para ele vir reexplicar. O Mário, mais do que eu, foi uma pessoa que contribuiu com uma reinvenção do seguro de vida individual. E eu explico. Como é que é isso? Eu explico. A inflação matou o seguro de vida individual, porque não tinha correção monetária. O que sobrou? Os seguros grupais nas empresas, que não sofriam a corrosão do capital segurado, porque ele era múltiplo dos salários. Com esta apólice, que chegou a ser a maior apólice de seguro de vida da América Latina, por renovar o nome, Top Clube Bradesco, tinha uma característica que o Bradesco vendia o seguro e não ganhava nada. O Bradesco não ganhava, mas a seguradora pagava a comissão. Para quem? Para a Fundação Bradesco. O seu Amador tinha paixão por educação e já mantinha naquele tempo a Faculdade Mackenzie, em São Paulo, ali do Grupo Mackenzie. Mas não tinha nenhum projeto expansionista de escola. Aí cheguei no banco de manhã, mostrei para o seu Amador, disse, seu Amador, o pessoal chama o senhor Aguiar, gostou dessa ideia? Ele pegou a caneta. Eu digo, pô, não gostou. Aí ele botou, a totalidade dos recursos serão destinados à educação. E foi com esses recursos que a Fundação Bradesco começou a criar escolas pelo Brasil inteiro, nos locais mais inóspitos, etc. E foi com esse dinheiro. Obra e execução do Mário Petrelli. Um produto sustentável, um produto com fins sociais, não só pela proteção da família, mas para ajudar a construir escolas e a manutenção de vários alunos. Eu acho que tudo que ele disse é pouco, mas acho que ele abriu o mercado de seguro, né? Ele foi um desbravador, ele era uma pessoa muito afetiva, e ele era um motivador, sem que essa palavra nem existisse na época, né? Ele empurrava a gente, digamos assim. Tirava a gente da zona do conforto. Tirava da zona do conforto completamente. Ninguém teimava com o Mário Petrelli. Era aquela coisa, dava ordem, a gente fazia. Eu acho que ninguém deve ter divulgado tanto seguro no Brasil quanto o Petrelli. Então, ser conhecido, tá certo? Divulgação de seguro em massa. Em massa, total. E produtos simples. O Mário nunca foi de fazer produtos complicados. Fazer os produtos simples e fáceis de serem assimilados. E serem úteis. Eu também uma preocupação de serem seguros que fizessem sentido. E teu pai tinha uma coisa de que ele tinha 10 ideias por dia, né? Com uma você ficava milionário, as outras davam um trabalho danado, mas você sabe disso. Enrolava, trazia um monte de gente. Eu gostei dessa tábua redonda aqui, porque isso aqui não tem muito essa linha, né? De que traz todo mundo no mesmo equilíbrio, mas daí depois tem um monte de problema para resolver, né? Inegavelmente um agregador, né? Do jeito dele, né? Daquele jeito espivitado. Você tinha reuniões que tinha 6, 8 pessoas, das quais
Não tinha nada a ver com o meu negócio, que era marketing e comunicação. Eu não sei se isso era uma técnica do Mário ou se isso era algo absolutamente nato da personalidade dele, né? Porque, entenda, como tinha 5, 6, 8 pessoas de negócios diferentes, aquilo era uma reunião de negócio que servia para todo mundo. Tanto o Braga como o Mário, eles ajudaram muito o esporte brasileiro. Eles fizeram o vôlei por intermédio da Bradesco Seguro, que era associada à Atlântica Boa Vista. Eles fizeram o tenista, o Guga. O Guga foi patrocinado por eles. O Senna foi patrocinado por eles. Eles pegaram esses meninos porque são um esporte caro e que precisam de gente que ajude. Eles trouxeram exatamente para a companhia simpatia, porque o vôlei cresceu e trouxe campeonatos. Já que a gente falou que a Atlântica Boa Vista sempre foi muito ligado ao esporte, eu vou dizer, o Mário era o Pelé do seguro. Então, doutor Mário, mas em Curitiba o senhor não se apaixonou só pelo mercado de seguros nessa época, né? Uma certa curitibana, Dirceia Ribas Correia, ganhou um espaço especial na sua vida, né? Ela estudava na Divina Providência e morava na Vicente Machado. E eu conheci assim, casualmente, porque eu tinha um primo que era oficial do Exército, e o irmão dela, oficial do Exército, que foi o comandante do Exército, o seu, que frequentavam muito o Círculo Militar. Ali no Círculo Militar, e naquele tempo tinha o chá de engenharia, aquela coisa toda no Duque de Caxias, na Muricy, e ali, como o Dirceu era irmão da Dirceia, e o Luiz era meu primo, eu ia muito, e aí conhecia a Dirceia ali. E começou um namoro, e realmente o namoro foi em frente. Aí um belo dia eu estou em casa muito bem, estudando, por uma prova, bate na campainha. Eu mando atender quem entra. O doutor Mário com a dona Dirceia, de mão dada. Aqui em Florianópolis, na casa da mamãe, na Mauro Ramos. Porque eu não sabia que os dois já se conheciam e já estavam namorando, né? Ela já veio com ele de lá de Curitiba, né? Então, eu fiquei numa satisfação danada. E quando eu casei com a Dirceia, eu estava no último ano, eu ia me formar em Direito no ano seguinte. Casei em 57, casei às 11 horas, porque eu queria ir para o Rio. E a minha lua de mel foi um negócio inédito. Pelo seguinte, naquela época todo mundo tinha mania, eu sempre fui um cara apaixonado pelo Brasil, todo mundo tinha mania de ir para o exterior. Naquele tempo o lugar era Buenos Aires ou Uruguai. Eu achei o seguinte, até hoje eu tenho essa mania, eu conheço o Brasil como pouca gente. Guaranaense, lua de mel, saía para a Argentina. Um grande amigo meu, Benjamin Melo Filho, que era dono do Grupo Pro Brasil, que foi o meu casamento, disse, olha, amanhã, na primeira noite depois de chegar do casamento, no Rio, você vai ser recebido lá em casa com o Lamartine e um grupo de amigos meus. E aí é o começo da minha lua de mel. Lamartine e Babo, e depois, na realidade, o nosso querido Veronese, dono dos acordeões Veronese, que acompanhou a lua de mel. Em todo lugar que eu ia, ele junto, e eu acordava com o Fiorello Veronese. Quer dizer, isso foi da Bahia, foi Pernambuco, entendeu? Todo dia o Veronese, Fiorello. Quer dizer, a lua de mel foi inédita. Eu gosto de música brasileira. Gosto. Não, música estrangeira eu não gosto. Não gosto, mas o que mais me sentimentaliza é a nossa música. Quando estou fazendo fisioterapia, a minha fisioterapeuta, Michele, ela traz o telefone, escolhe o que é que o senhor quer hoje. Silvio Caldas, Noel, Douglas Duran, Heriberto Martins, Dalva de Oliveira, Maísa, entendeu? A Dirceia era assim uma pessoa especial, um tipo miúdo, sempre com cabelinho curto, mas sempre de bom humor, sempre de bem com a vida.
Não era fácil a vida dela, porque o Mário viajava e deixava essas crianças com ela, e ela tinha que levar tudo ali muito direitinho. A meninada, os meninos não eram fáceis. Primeiro, eu saía segunda-feira para o Rio, e o Rio, é como dizia o Braga, ele tem sempre uma passagem no bolso e viaja o mundo inteiro, porque eu vivia viajando. Olha, eu duvido que tenha algum piloto de avião que tenha viajado mais do que o Mário Petrelli na sua geração. Ele tinha várias passagens no mesmo dia e ele escolhia o voo, ele tinha a pasta era cheia de passagens. Ia para Curitiba, voltava, ia para São Paulo, vinha para o Rio. Era fantástico. Pelo fato da minha vida para cá, para lá, essa coisa toda, quem foi o grande educador e o grande mérito de comandar a família foi minha mulher. Eu digo para você que a Dirceia foi um sustentáculo na vida do Mário, com certeza. Porque era aquela vozinha mansa dela, ela ficava brava. A Dirceia ficava brava. Mário... mas ao mesmo tempo, o Mário tinha a segurança de ter a Dirceia ao lado por causa dos filhos, né? Minha mãe era a minha maior companheira. Eu e ela fazia tudo juntas. A gente era parceira, amiga, companheira. E a minha mãe foi esta grande mulher. Esta mulher que esteve na retaguarda, cuidando da família, cuidando dos seus filhos, cuidando da educação, cuidando dos valores morais. Eu acho que, do ponto de vista familiar, havia um acordo silencioso, né, entre ele e Dirceia. Né? Só, eu vou por aqui, você vai por aqui. Né? Minha mãe é muito inteligente, era muito perspicaz e tinha um humor pela vida muito interessante. E ela entendia esse acordo. Nos criou, todos nós 5, né? A atenção que ela dava, ela se dedicou para a família, para a casa, para a estrutura dos estudos e tudo, né? E para a estrutura dele com relação ao suporte social. Então, a minha mãe foi quem construiu toda essa possibilidade para que o Mário Petrelli pudesse existir e voar. A Dirceia e o Mário marcaram na minha vida uma amizade, sabe o que é aquela amizade assim que você sente sempre sincera, sempre fiel? Deu uma ocasião, foi um momento muito rico da minha vida, ele teve dificuldade para construir a casa onde eu moro hoje, que é a casa que ele construiu, que nós moramos no começo da nossa vida e tal, foi com muito sacrifício. Ele vendeu a casa que tinha, vendeu tudo. E nesta decisão, ele colocou a sua família para morar numa chácara em Almirante Tamandaré. A iluminação acabava às 5 da tarde, você tinha que ligar o gerador para ter luz à noite e tal. E de vez em quando a gente ficava sem diesel e tudo escuro e tinha esses perigos da vida e tal. E isso deixou a família, né, os filhos e ela, muito próximos. Mas, ao mesmo tempo, era uma época de muita beleza. Eu tenho uma lembrança muito bonita da coisa da chácara, de cavalo, de cachorro, de simplicidade, né, de ser feliz. E sempre de bom humor. Nunca vi Dirceia braba, nunca vi Dirceia aborrecida com alguma coisa. E não era fácil, porque ela ficava a semana inteirinha sozinha. A Dirceia foi heroína. O que mudou nas suas vidas nesses 50 anos? Mudou muito a experiência, os filhos, netos, a nossa convivência também, né? A gente casa muito jovem, o Mário principalmente casou muito jovem, e depois, com o passar do tempo, a gente vai adquirindo mais maturidade, mais para viver junto. Porque o Mário, ele viaja muito, toda a vida viajou muito. E eu criei meus 5 filhos quase sozinhas lá em Florianópolis, lá em Curitiba. E ele ainda continua viajando. Por isso que ele diz que não é 50 anos, é só 15 anos. Sou eternamente grata, Dirceia, porque olha, a Santa Rita deu uma prosperada, sabe? Quando
Porque daí a mãe oferecia a casa e nós fazíamos jantar, fizemos leilão de arte. A gente fez diversas comemorações lá, sabe? E então a mãe abria a casa inteira, deixava todo mundo tão à vontade, então elas adoravam. E esta casa, na realidade, eu me mudei em julho de 68, quando eu acabei de construí-la. Essa é uma casa que tem muita história. Essa casa foi construída um projeto de vida do meu sogro. E que a minha sogra, como eu também, acompanhou isso, acompanhando o marido. Então são histórias que se convergem muito, né? Creio que tudo que foi vivido aqui, tanto dela como o meu, foram histórias muito bonitas. E a gente tem muita lembrança histórica de pessoas que vieram aqui, políticos, empresários, né? Pessoas que muitas decisões políticas foram tomadas aqui. Você lembra alguma? Eu tenho visões assim de ver aqui Paulo Pimentel, de ver aqui os governadores, né? Ver ele também, quando ele estava na política, atuando como suplente senador. Isso aqui virou um comitê eleitoral. As reuniões políticas, várias delas, foram em casa. Quando tanta questão de discutir prefeitura de Curitiba, com o Ney, depois discutir com o Saul, aí, coisa política, com o Beto, tive várias reuniões. Então, tive sempre uma participação grande. Com o próprio Requião, o João Elise e eu participamos de conversa. Uma vez teve até aquele jornalista do Bessa, assim, uma grande verdade. Aqui nessa casa se escolheu muita gente da história política do Paraná. Ele não foi político no sentido partidário, né? Ele não era um político partidário. Acho que ele não tinha filiação a partido político. Mas ele exercia a verdadeira política com P maiúscula, que era a política de tentar um Brasil melhor, mais justo, mais fraterno. Ele tinha muita preocupação social. Ele era vamos dizer assim, um mediador. Ele existia uma função de mediação. Ele tinha influência, né? Ele tinha prestígio pessoal, prestígio moral, né? A circulação que o Dr. Mário tinha era muito grande. Ele tinha portas abertas mesmo, né? Ele tinha um conhecimento grande, amizade, não só conhecimento, o Mário se tornava amigo, né, das pessoas. Exemplo, Ney Braga, Norton Macedo, Joaquim de Santos Filho. E na política ele tinha vocação. Ele gostava, ele militava na política, sempre ao lado do Borhalden, depois ao lado de outros amigos que ele foi conhecendo na política, em especial no Paraná, em Santa Catarina e em São Paulo e Brasília. Dessa maneira ele tinha uma presença forte nesses 3 estados e em Brasília por conta da sua liderança nacional no setor empresarial e o seu peso político dentro das circunstâncias do Congresso Nacional, né, que envolvia os grandes debates. Ele era um homem de muita certeza, mas sabia levar a discussão para caminhos em que ele, no fim, agora fazia o balanço daquilo que ele queria. Ele sabia construir o debate. Ele teria sido um bom parlamentar, porque ele era um homem lido, era um homem que tinha uma memória, a sensação que eu tenho de sempre, tinha uma memória de betão. E ele juntava, além disso, uma capacidade de antevisão. Ele sabia, quando nós estávamos a falar, ele dizia, não, vai acontecer isto. Este presidente vai fazer isso bem, mas vai ter aqui esse problema. Ele tinha uma capacidade de antevisão. Foi isso que lhe deu o sucesso nos negócios. Ele conseguia olhar para além do tempo dele. Dizem, né, os estudiosos, dizem com razão, na minha leitura pelo menos, de que a política tanto aproxima quanto afasta. Isso é uma realidade incontestável. Com o Dr. Mário isso não acontecia. O Dr. Mário continuava sendo a mesma pessoa, não é? Se o amigo dele hoje era adversário de alguém, entendeu? Ele continuava. Tanto é que ele tinha, inclusive, uma penetração muito grande, ou pelo menos era muito querido, era muito bem-quisto, e conversava muito, inclusive com o pessoal da esquerda, quando o PT ainda era o projeto de governo. E quando o PT assumiu o governo, ele era interlocutor também, de grandes lideranças do PT de Santa Catarina. Ele tinha essa capacidade de separar as coisas e de dar conselhos, apoio nos pontos de vista e nos projetos das mais diversas pessoas, sem pensar em coloração partidária, nada dessa natureza. Então, isso também foi uma coisa que me marcou muito, essa forma sem preconceito dele em relação às pessoas.
O Mário Petrelli, na política, era um homem que conseguia sentar no bar pirata da Praia Brava ao mesmo tempo, com o Espiridião Amin, com o Jorge Bornaus e com o Ideli Salvati. Esse é o Mário Petrelli. Você pode ser adversário político, não tem problema. Nós podíamos ter várias divergências políticas, de conceitos políticos, de perspectivas políticas. Mas tinha uma coisa que era comum. Santa Catarina era prioridade, entende? O interesse do Brasil enquanto país era prioridade. Eu me dou com figuras excepcionais do quadro político brasileiro, com intimidade. A maior intimidade de todas é com Jorge Bornaus, que é um grande articulador. Me dou com outras grandes figuras, me dou profundamente e admiro um querido amigo que é o Sarney. Então, me dou com pessoas como ele, me dou com Pimenta da Veiga, me dou com Roberto Brandt, com Gustavo Krause, outra grande inteligência nacional. Era o espírito dele. Ele era tão fascinado quanto eu por este Brasil novo que surgiu depois de Brasília. E era assim o Mário, uma figura absolutamente singular. Foi, em tudo que fez, teve êxito. Nos negócios, nas articulações políticas que fez, na conquista de amigos. Ele era um fazedor de amigos, como poucas vezes vi. E quando eu fui convidado pelo Tancredo e o Sarney, até pelo Tancredo, por indicação do Jorge Bornaus para diretor do Banco do Brasil, que eu decreto industrial e comercial, eu, mais uma vez, com espírito de aventura e por gostar muito do procedimento político, eu deixei a vice-presidência executiva do Bradesco e fui para o Banco do Brasil. Ele estava numa articulação muito importante no Senado, mas, com toda a razão, era como Tancredo, não confiava nos telefones. Então, em algum momento mais elevado da negociação, ele ia pessoalmente a São Paulo. Negociava e voltava. Foi 3 vezes no mesmo dia entre Brasília e São Paulo. 3 viagens. A gente chega aqui na década de 1980, um período marcado por grandes mudanças no cenário político brasileiro. E Brasília passou a ser também uma extensão da própria casa. O Jorge tinha me dito o seguinte: Mário, o Tancredo falou comigo e eu quero, Santa Catarina tem interesse numa vaga no Banco do Brasil, diretor-geral de crédito. Eu não tenho nome, queria te indicar. Eu digo, olha, é um negócio complicado, estou lá no banco, no grupo. Me prejudiquei no sentido de carreira profissional. Aí me abriu um horizonte novo, que aí é que eu posso ir a Brasília, e realmente eu aceitei a diretoria do Banco do Brasil, que naquele tempo era diretoria importante, Crédito Geral Comercial e Industrial. E ali eu fiz um relacionamento muito grande em Brasília. Aquele foi um momento especialíssimo da política brasileira. Foi uma construção política das mais importantes ocorridas em toda a nossa história, porque foi uma transição dificílima e algumas pessoas foram essenciais naquele projeto. Aí teve um papel muito grande do Jorge, do Mário, que articularam com uma competência extraordinária e o destino fez a parte dele. Porque o Sarney, que era o presidente do PDS, que tinha ficado no PDS, acabou sendo, por obra do destino, o grande ator da parte final da transição, né, sair do regime militar para a democracia. Eu nunca vi um político mais efetivamente político do que o Mário Petrelli. Ele exercia a política naquilo que a política é a arte do bem comum. Através da política, as pessoas, como eu, pensem nos outros e não em si. Para ser política, a primeira coisa que tem é as pessoas não pensar em si, pensar nos outros. Quando eu saí do Bradesco, eu fui para o Banco do Brasil. Depois que saí do Banco do Brasil, eu fundei a Roma. Entendeu? Sim. Aí eu deixo a Roma para ir com o Jorge.
Quando? No governo do Collor. Na verdade, a nossa intenção era essa, um novo ministério que tivesse condições de ter o apoio no Congresso Nacional, uma nova postura do presidente da República em relação a determinados amigos. Quando o Jorge assumiu que eu fui com ele, qual foi a finalidade? Tirar o governo das páginas policiais e botar nas páginas políticas. Aquilo ali, para nós, ali, uma luta diária ali dentro, porque estava se tentando salvar o governo. Isso tudo foi devidamente conversado e foi iniciado, interrompido depois pela acusação contra o presidente do seu irmão, que era uma coisa que ninguém podia conter. O Jorge ligou para o Antônio Carlos Magalhães, que era governador da Bahia. O Antônio Carlos achou que era necessária a conversa com o Collor. Então, o que é que ficou combinado? Que o Jorge iria ao Collor pela manhã de sexta-feira e mostraria ao Collor a insustentabilidade da situação. O momento era um momento muito difícil. E eu tenho uma sugestão para o senhor, que é a seguinte: na realidade, o senhor mostra o seu desapego a poder, essa coisa toda, faz essa proposta. Quer dizer, nessa proposta, talvez não passe, mas o senhor fica à altura de mostrar a sua vontade e as 3 reformas são votadas. Que é a criação da Advocacia Geral da União, que é a questão da reforma fiscal e reforma administrativa. O Mário tinha uma percepção muito grande e nos ajudava muito. Eu que, na época, participava diretamente, me socorria dele com muita frequência. E o Collor, às 7 horas, vai à televisão dar uma entrevista coletiva dizendo que tinha sido traído e que não iria nunca renunciar. Aí, no dia seguinte, eu fui, na segunda-feira, conversar com o Collor, junto com o Paulo Otávio. Ele não ficava fora de assunto nenhum que fosse importante e que fosse o assunto do dia. Cheguei e disse: presidente, ele com aquele charuto, queria lhe dar uma sugestão de ordem política. O Congresso é comandado por 10, 15 deputados. Então o senhor faça uma reunião com 4, 5 deputados. Pô, diga a eles o seguinte, que o senhor quer um prazo de 30 dias para mostrar que o senhor vai agir com o parlamento e que, se não cumprir, segundo o processo, ele de cacife. Doutor Petrelli, isso é perfeito. Vou seguir a sua orientação e vou fazer reuniões com um pequeno grupo. Pode. Quando resolveu fazer essa reunião, lá na casa do Ézio Ferreira, eu disse: então não vou. Na casa do Ézio Ferreira é festival, 70, 80 deputados. Aí foi a noite da desgraça do Collor. Ele chegou lá, fez aquele discurso maluco, esculhambou com o Ulisses, esculhambou com o Sardinha, esculhambou com todo mundo, e começou a queda. O trabalho foi frustrante. O comentário fica mais difícil porque nós estávamos exatamente avançando, já tínhamos conquistado a maioria no Congresso, estávamos avançando, e aí o mundo veio abaixo. Nós fomos tentar salvar uma batalha, uma guerra, e não deu certo. Quer dizer, a irresponsabilidade do Collor não permitiu que se tivesse aquilo que era tirar o Brasil, como dizia o Jorge Bornal, das páginas policiais e botar nas páginas políticas. A partir daí, a nossa função era muito mais permitir que houvesse uma transição tranquila para que não houvesse nenhum perigo de retorno na questão de ordem democrática. Dr. Mário teve uma presença assim constante comigo. Como no primeiro mandato, para organizar o partido. Depois, como constituinte, com as ideias liberais dele, da iniciativa privada, do Estado efetivo, eficaz, e da liberdade que a iniciativa privada tinha que ter. E a minha amizade com o Cine é total. Se eu tivesse que escolher 10 pessoas que bem me ajudaram nessa tarefa de fazer o SUS, eu colocaria o Dr. Mário Petrelli.
porque ele era um interlocutor meu com as grandes redes de televisão, era um interlocutor com o setor privado, me ensinou muito, então eu sou grato. E o Mário acompanhou a minha luta por uma reforma tributária, onde eu andei pelos 26 estados da federação e mais o Distrito Federal, né? Brasil inteiro, todo o Brasil. Eu fui ao Brasil inteiro pregando, defendendo, ouvindo os mais diferentes setores, e já na época eu tinha o aconselhamento do Mário, né? Porque uma das características do Mário sempre foi de ser um ótimo conselheiro. O doutor Mário, ele transitava do PT a todos os partidos, tá? PMDB, enfim, todos. Ele falava com todo mundo. Essa fluidez dele era muito interessante e era uma coisa admirada por todo mundo, porque todo mundo, quando precisava colocar alguém para conversar, para falar de partidos diferentes, enfim, de oposição, de governo, essa coisa toda, eles batiam no Mário Petrébi, porque o Mário Petrébi era um interlocutor. Ele tinha uma habilidade que ele não perdia o fio da meada, como se costuma dizer. Ele estava falando, por exemplo, com o governador aqui, ele pegava para falar, era outro assunto diferente, ele não misturava nada, não. O Mário era um homem de união, não era um homem de divisão. Ele estaria aqui ajudando a unir, porque um país tão dividido como ele se encontra hoje. Quer dizer, é a obrigação de todos nós. E ele dava o exemplo disso. Quando eu vejo o Brasil, é uma decepção. É a prova que não conhecem história. É a prova que são analfabetos em história política. Não conhecem Jânio, não conhecem Collor. Quer dizer, não existe improvisação em política. O Brasil teve um candidato que apresentou o programa e mudou o Brasil. 50 anos em 5. Energia, estrada e educação. Juscelino Kubitschek. O Mário era um homem de comunicação? Não. E o que vocês têm hoje? Então, é interessante, porque ele era um homem de articulação, né? Exatamente. O Mário era um articulador, a tua palavra está correta. E esse articulador do Mário, por fora do mercado seguro, virou no quê? Vocês são o quê? O segundo maior grupo de comunicação do sul do país, tocado muito bem pelos filhos, por você, pelo Marcelo, por todos vocês. Mas quem botou de pé isso? Um homem que não era de comunicação. A minha história propriamente dita com a comunicação, eu diria, para começar a falar, que é quase um acidente de família. Um tio meu, irmão de meu pai, Giuseppe Petrelli, escritor, ele foi editor-chefe do Corriere di Napoli, nos idos de 1902, 1903. E, na realidade, eu diria que ele foi o precursor da área de comunicação na família. Em decorrência de eu gostar muito da área política, de acompanhar a vida pública, essa coisa toda, um amigo meu, nos idos de 1973, 74, me disse: Petrelli, por que você não pensa na área de comunicação? E me deu uma intuição, e realmente eu, naquele tempo, entrei na disputa de uma rádio, a FM, na cidade de Joinville, que foi uma rádio que depois deixou de ser minha, mas passou a ser líder em audiência, foi a Rádio Floresta Negra. Então lá, 45 anos atrás, o pai se envolveu em comunicação, porque foi provocado, né, por alguns amigos, e que lá ele poderia também exercer este meio, né, de propagar essa visão e oportunizar os estados, que era a época o Paraná e também Santa Catarina, tinha rádio lá no Paraná e também aqui em Santa Catarina, no sentido de usar a comunicação para este propósito e fim mais relevante que trouxesse resultado. Em seguida está outro episódio interessante, que um grupo de amigos meus, que nós éramos sócios numa área de empreendimento turístico, fazia parte o seu Gujomi, fazia parte o Lincoln Taquino. Aí resolvemos disputar uma rádio em Curitiba. Exatamente quando era ministro de comunicação, o Conte, o Euclides Conte, comandante Euclides Conte, e realmente adquirimos a rádio, uma rádio em Curitiba, Rádio Cidade de Curitiba. Havia sempre um interesse meu em entrar em comunicação. Nesse tempo, houve uma briga
na TV Globo de Santa Catarina, do grupo da TV Coligada, que eram 3 sócios, chamavam-se Wilson Mel, Caetano Deck e Flávio Rosa. Eu morava em Blumenau, era advogado e a TV Coligadas tinha 2 sócios majoritários e alguns sócios menores. E eles tinham lançado o Jornal de Santa Catarina, onde tinham esses 2 sócios majoritários e tinha um grupo da Hering e eu entrei com 10% nisso. E houve uma discórdia entre os 2 sócios majoritários. E me procuraram para pedir que eu encontrasse um comprador para o grupo. Eu aí procurei o Mário. Era até dia seguinte um aniversário meu. O Wilson Mel chegou aqui na minha casa, na Carmelo Rangel, e começou a explicar que, inexoravelmente, eles não poderiam mais ficar juntos. Não poderiam ficar juntos e que ele deu uma definição muito interessante. Olha, para adquirir a Coligada, você tem que comprar cabeça, tronco e membro. Afinal de contas, o que é cabeça, tronco e membro é o seguinte. A cabeça é a TV Coligada. O corpo, na realidade, é o Jornal de Santa Catarina, que à época era o jornal que disputava a liderança em Santa Catarina com a força do Vale do Itajaí, concorrendo com o Jornal Estado de Florianópolis. E os membros é uma empresa que nós temos, chamada TVlândia, que é a única que vende TV em Blumenau. Eu brinquei, pô, afinal de contas, não, só nós é que estamos vendendo TV em Blumenau e por isso essa loja é importantíssima. Eu disse, vamos discutir o negócio. E realmente, depois de 2 ou 3 meses, admiti a compra da TV Coligada. Fez um grupo de 10, cada um entrando com um pedacinho, né, e chamou o João Saad, que entrou com 30%. Então ficou 70% com esse grupo de amigos, ele e os seus amigos. Eu me lembro que eu fiquei com 5%, o Paulo, meu irmão, com 5%, e foi aí que ele entrou aqui nas comunicações de Santa Catarina. Imediatamente começamos a fazer um trabalho bem feito e quando nós compramos a Coligada, automaticamente tinha sido aberto um edital de uma nova TV em Florianópolis e uma TV também em Joinville. Santa Catarina tinha à época 2 TVs e tinha uma TV no sul do estado que pertencia, que a Rede Bandeirante era detentora da distribuição, pertencia ao grupo Domício Freitas. Foi quando ele montou a estrutura que começou por TV Coligadas, daí depois o Jornal de Santa Catarina, e aí ele enfrentou a RBS na disputa com Florianópolis e acabou perdendo, ele comenta isso por algumas traições que ele teve lá, e permitiu que a RBS avançasse de forma muito profissional. Então esse foi o primeiro momento, né, que a gente enxergou o pai na comunicação, ele tinha essa expectativa, essa visão. Não deu certo. Quando a RBS ganha a TV de Florianópolis, ela fatalmente, né, fragiliza a relação que ele tinha com a Globo em Coligadas, na Coligadas em Blumenau. E aí eu me lembro disso de forma assim muito clara, ele triste, meio frustrado, e ele disse, eu vou perder a Globo para a RBS nesse movimento. E aí ele perde isso e vai para a Tupi, logo em seguida, que era a única rede que tinha capacidade de gerar alguma programação nacional. Logo em seguida, a Tupi quebra. Sai do esquema. Quer dizer, Mário Petrelli saiu da área de comunicação, mas a vontade permanecia. E há 35 anos atrás ele voltou à comunicação, lá ao Paraná, que começou, e aqui em Santa Catarina. Ele consegue, através de uma oportunidade que tem em Curitiba, 2 rádios aqui em Curitiba, que eram muito fortes, chamada Rádio Independência e FM 104, e uma pequena emissora no norte do estado chamada TV Vanguarda, que era em Cornélio Procópio. ZYB 399, Rádio Televisão Vanguarda. E o Leonardo daí aceitou um desafio meu e veio dirigir exatamente a televisão que eu comprei do Ouro Visto, que era a TV Vanguarda em Cornélio Procópio. Começou engatinhando. Então a gente de lá, de Cornélio Procópio, fomos para Londrina, Maringá, aí compramos Curitiba e Cascavel. E nesse processo a gente forma o Paraná.
Paralelamente, de forma muito inteligente, porque como tinha surgido 2 redes no Brasil, ele, de forma muito inteligente, compra uma outra emissora em Santa Catarina, que ele tem essa oportunidade também, comprou em Chapecó, e monta, através dele lá, através de uma associação com o Comério de novo, o SBT. Depois entrou o Roberto Amaral, com a questão estratégica, porque ele detinha já a concessão do SBT. E daí nós já estávamos interessados também no SBT, porque a manchete estava começando a cair. O Roberto Amaral, ele era o representante do SBT, ele foi pioneiro do SBT em Santa Catarina. E aí o que eu tive que fazer? Na inauguração da TV Cultura e da TV de Chapecó, TV Estado de Chapecó, eu tive que fazer um convênio com o Roberto Amaral, que a programação do SBT seria uma parte da TV de Chapecó e outra parte da TV Planalto dele em Lages. E aí então veio um outro projeto, que era o projeto de construir um grupo de comunicação, né? O pai, ele deu esse start, ele trouxe essa oportunidade, que foi ele que realizou. E aí então ele trouxe o negócio, né, os meios, e entregou para o Leonardo no Paraná e entregou para mim em Santa Catarina. No momento de dificuldade do SBT, eles enxergam que poderiam mudar do SBT para a Record, em função até do nosso trabalho, que nós já tínhamos aqui de mais de 10 anos com o Record, e aí a gente faz uma união, né, de estrutura, temporariamente, onde se forma a RIC, o Grupo RIC, que é Record, Paraná e Santa Catarina. Esse foi o grande movimento que ele fez, a grande oportunização que ele deu para nós e para o Estado como um todo, porque a gente construiu um projeto que realmente hoje é uma ferramenta importantíssima, né, para esse processo. Né? Não dá para separar a história da comunicação de Santa Catarina da história do Dr. Mário Petrelli. Impossível, porque se você olha a história de Santa Catarina, o pai participou praticamente os 40 anos inteira, né, com relação à participação na TV Barriga Verde, a participação na TV Cultura, na TV Coligados, a fundação da TV Cultura em Chapecó. E naquela época, o senhor nem imaginava que teria tantos jornalistas debaixo do seu guarda-chuva. Nem lhe passava pela cabeça que pudesse ser empresário da comunicação, por exemplo. Mas primeiro, eu nunca tive jornalista embaixo, porque eu nunca disse nada a um jornalista que fosse vamos dizer, uma determinação e, quando muito, uma solicitação. Na minha vida, eu sempre respeitei o jornalista pela sua liberdade, pela sua maneira de pensar e de agir. E, às vezes, quando eu queria dizer alguma coisa, eu dizia no sentido de informá-lo para ele produzir a matéria. O grande defensor dos jornalistas, ele sempre repetia que o papel da imprensa, a finalidade, enfim, é criticar sem destruir e elogiar sem bajular. Esta frase, para mim, resume, sintetiza a visão que a imprensa responsável e séria deve ter sobre o seu trabalho. Nós trilhamos coisas juntos, né? Seja para o bom ou para o ruim. Eu acompanhei meu pai na doença, né? Casou com a Mônica, uma pessoa que deu um conforto muito grande para ele no fim de vida, foi uma companheira tremenda para a vida dele. Acolheu ele, a família da Mônica foi maravilhosa com meu pai. Trouxe ele pro seio da família dele, da família dela, tinha a Lelinha, né, que era a mãe da Mônica, é a mãe da Mônica, enfim. Todos acolheram muito bem ele, né? E ele era uma pessoa única, o Mário. Sempre foi, ao mesmo tempo que ele era uma pessoa seríssima, uma pessoa que todo o Brasil procurava ele para mediar a política. Ele era uma pessoa engraçada, divertida, generosa, amigo dos amigos. Olha, eu até vou dizer a você o seguinte, eu considero que eu não tenho inimigo, que eu não sei fazer demais, devo ter sem eu perceber, mas na realidade eu tenho adversário. Agora, eu considero que inimigo declarado, eu não sei se tem. Se tiver, desconheço. As pessoas mais simples e mais importantes adoravam o Mário, porque uma pessoa muito correta, muito honesto, muito de fácil convivência, ajudava muito todos os amigos, as pessoas que ele não conhecia, sempre anonimamente, não gostava de aparecer na hora de
Que ele fazia o bem, né? Era época de Natal e nós fomos almoçar. Aí chegamos no almoço, aí tinha um moço lá estacionando os carros e o moço não tinha uma perna. E chegou para o menino, quando fui pegar o carro, ele falou assim, o que você quer de Natal? Daí ele falou assim, eu quero uma perna. Ele falou, então está aqui, tua perna. Você vai segunda-feira falar com a Thelma, minha secretária, na televisão, que você vai ganhar essa perna. Eu fiquei com o Mário, acho que mais ou menos 11 anos, casada com ele. Ele amava juntar a família, juntar os filhos, os netos, os amigos também. Então foi uma coisa que eu também gostava. Então deu tudo assim muito, muito certo. Então é uma história bonita porque é uma história, nós temos histórias de vitórias entre a relação que eu tenho com meu pai e temos histórias de derrotas que a gente sempre conviveu de forma muito confidencial. Nessa relação minha com ele fluía uma coisa de amizade mesmo, de coisa assim, foi o que foi, né? E foi bom, e tem sido bom, né? Ele me confidenciou também, ele fez um projeto de vida, ele disse assim, eu tenho mais 2, 3 anos de vida, ele disse. Quando ele fez a operação do joelho, né? Ele realmente era um homem muito preocupado com a saúde, tinha muito medo de morrer, tinha uma vontade de viver enorme. Tinha um medo, né? Medo da morte. E a gente sempre brincava, Marião, poxa, não acredita em vida eterna? Lógico que acredito, mas então qual é o medo? Tem muita coisa para fazer ainda, tá? Porque ele sabia, né, que ele estava meio que fraqueando, assim, a saúde dele estava muito fraca, né? E ele sentia muita dor de joelho e de quadril, né? E ele disse, olha, eu vou abusar, eu vou fazer essa operação, eu sei que é uma operação, não de risco, mas é uma operação que tem um pós-operatório chato e tal, mas eu quero ter mais 2 anos de vida saudável, 2, 3 anos. Tinha uma vontade de viver enorme, mas sabia da debilidade dele de saúde, né? E isso foi uma forma que eu acho que nos aproximou muito, né, ao longo da vida, no final de vida, porque como a gente tinha essa cumplicidade, a gente conseguia se entender, né, e era uma relação mais suave. Tinham relações de amor com todos os filhos, com a Mônica e tal, mas cada um tinha também sua história. O pai e a mãe me ensinaram sempre estar unido com a família, a união. Isso eu aprendi que eu levo com a minha família. Todo esse aprendizado com os acertos, com os erros, porque a gente é a soma de tudo isso, a gente é a soma dos sonhos, das realizações, das frustrações e das conquistas. Então, um legado de atitude, uma personalidade forte, mas ele sabia fazer amigos e sabia o momento de cutucar um amigo ou um outro. Ele sabia essa coisa, o momento de você chamar fulano, ciclano, ou não é por aqui que tem que ir, é por aqui, sabe? Isso era do Mário. Ele era um verdadeiro amigo de quem era amigo dele. Quando meu pai faleceu, veio a minha mãe de volta, né? Então, hoje eu tenho na minha casa lá um local onde ele tem o porta-retrato da minha mãe e do meu pai. Todo dia eu dou boa noite assim na luz, que ele gostava de dormir com a luz, né? Teve 2 momentos muito importantes que a gente tinha um contato dele, que era o lado humano dele, que era no sábado, né? Ali ele estava com os amigos, não era um contato de diálogo comigo, porque eu era muito pequeno, mas eu estava observando ele ali na leveza dos amigos. E no final de semana, sempre domingo, ele tinha que ir ao almoço com a família. Esse porto seguro que ele deixou bem no meio do caminho entre Paraná e Santa Catarina
passou a ser um refúgio para a família. Ele tinha alguns interesses na área da construção civil e na área imobiliária. E quando resolveram desenvolver o Palmas do Arvoredo, né, eu desde logo fui chamado. Então, lá pelo ano de 88, né, nós iniciamos com o Palmas do Arvoredo, que começou a gente indo conhecer a área, que era uma área completamente, eu diria, inabitada, né? E ele olhou daquele morro que temos ali, onde hoje é o Mirante, essa praia, e pensou nessa questão de ocupar, de investir, de desenvolvimento. Ele teve na vida dele o Augusto Prolich, seu grande amigo curitibano. Augusto era um advogado e meu pai um empresário, morando os dois na mesma cidade. E é muito interessante porque hoje você vê no loteamento a Praça Mário Petrelli na esquina da Avenida Augusto Prolich. E os dois juntos, então, desenvolveram aqui a área do loteamento Palmas do Arvoredo, com as transformações ambientais. Por isso nós temos áreas preservadas, de tanto em tantas quadras, nós temos a frente mar preservada e muito mais que tudo foi feita a estação de tratamento. E eles fizeram, em 96, esse loteamento foi lançado aqui no hotel, outubro de 96, já com uma estação de tratamento para 16 mil pessoas. O município, na época, tinha 7 mil pessoas. Sempre houve esse olhar para que se preservasse, para que se cuidasse, para que se mantivesse, para que houvesse futuro. Três gerações, muita história e um legado imenso. Eles se completavam e foram duas almas muito boas, dois corações que Deus juntou, muito bons. Muito amor, dedicação e inteligência. Eu acho que os dois, isso nos dois, o que fazia um completar o outro. A relação dos netos foi muito além desse ambiente profissional dele, ele se dedicou muito aos netos. Os dois, né, a avó e ele. A avó muito como recebendo os netos em casa, tinha o dia da semana que a gente ia almoçar na casa dela e tal. Almoço de Páscoa e Natal, meu Deus, eu gostava da casa sempre cheia, o pessoal todo reunido. Né, ele tinha toda a coisa de querer ter a família junto, mas quem fazia essa coisa acontecer, fazia a organização disso era ela. Tinha a minha avó meio como uma segunda mãe e meu avô totalmente. E de ter eles presentes na minha vida toda, assim, de criação e de todas as férias que eu passava aqui. Aí eu olhava o avião, qualquer avião que passasse. Aí eu dizia tinha uma amiga, um primo, alguma coisa, eu dizia, é meu avô que tá passando, que tá viajando. Aí eu dizia, tchau, avô, o avião passando aqui. Tudo acontecia ao mesmo tempo, meu avô daquele jeito de receber, de muitos amigos, de sempre estar no meio da roda, falando, né, com aquela memória incansável que ele tinha, mas minha avó era o suporte. A minha avó era a base de tudo, ela era a base da família. Eles eram uma referência, assim, tanto de casal quanto de... Eles eram um esteio, assim, sabe? Eu lembro também que na inauguração do campo, que se chamava Voz de Sé, ele deu o pontapé inicial do jogo. Eu lembro do vô que ele era muito alegre e divertido. Ele sempre fazia os outros rirem. Ele representa uma pessoa muito importante para a família. A frase que eu juntaria os dois num quadro e pintaria para eles dois como pessoa é Viva a Vida. E ela vai escutar todos esses ensinamentos do meu avô e o quanto a minha avó era muito forte, né? Ninguém na vida faz tudo sozinho. Você nasce de um pai e de uma mãe
e automaticamente você é impulsionado por amizade, é impulsionado por conhecimento e impulsionado pela família para sair do anonimato e poder entrar em alguma coisa. A Turma da Gargalhada surgiu em 2016 por uma iniciativa minha e Paulo Codebornal. Primeiramente nos reunimos de 15 em 15 dias, agora é semanal, em que a gente se atualiza, relembra fatos, pessoas e se diverte muito, porque tudo é motivo para gostosas gargalhadas. Daí o nome da Turma da Gargalhada. O Mário fazia parte e era um dos pontífices do clube. Toda vez que eu vou para um grupo desse, assim, que tem a mesa, me vem à cabeça aquela música do Sérgio Bittencourt, que ele fez com o pai, Jacó do Bandolim, naquela mesa, tá faltando e a saudade dele dói. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia assim, Eu sou uma pessoa que paro 3 horas para ouvir. É por isso que eu sou considerado, por todos os amigos, uma pessoa boa de articulação. Que o segredo de ouvir é 10 vezes mais importante do que o expandir. e nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto, uma sala e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim.